Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é o pecado do homem segundo o coração de Deus. O texto bíblico está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, do 1 ao 18. Dá uma paradinha no vídeo, faça a sua leitura e nós vamos aí depois até a conclusão da nossa lição. Eu vou ler apenas 3 versículos primeiros, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu na hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Palavra do Senhor. Amados, nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo é descrever o ambiente em que Davi pecou. E terceiro é qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Pois bem, a Bíblia, ela é sim um livro extraordinário. E a prova de que a Bíblia é o livro de Deus é que ela não se limita a descrever as façanhas dos seus heróis, mas revela igualmente os seus pecados, os seus erros e suas fragilidades. Homens como Noé, que a Bíblia diz que plantou uma vinha, bebeu, se embriagou e se descobriu no meio da tenda. Homens como Abraão, que mente lá para o rei de Gerar, dizendo que Sara era apenas sua irmã. Homens como Jacó, que lesou o pai, que lesou o seu irmão para receber a bênção. Então veja você, homens que cometeram graves faltas na caminhada espiritual, e a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 pecados gravíssimos. Por isso é que Jesus Cristo nos alerta a vigiar e orar constantemente. Mateus 26. Vigiar e orar é uma ordem que significa que o povo de Deus deve estar sempre atento e em constante oração. O crente deve vigiar e orar para que ele não venha ceder às debilidades da sua carne e possa estar sempre preparado para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Através da vigilância e da oração, podemos vencer as tentações que nos sobrevêm. É isso que está escrito em Mateus 26:40 e Marcos 13:33. Nesta lição, você vai ver que ser um escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual queda. Por essa razão, não podemos nos descuidar da nossa vida espiritual, queridos. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo de Deus para não sucumbir aos desejos da carne. Precisamos estar atento à advertência que o apóstolo Paulo faz à igreja de Corinto no capítulo 6 e à igreja de Gálatas. Ele diz: fugir da prostituição. Paulo, nesse texto, ele está mandando fugir dos desejos da natureza humana. E ele vai dar esse mesmo conselho a Timóteo, capítulo 2, 22. Foge
dos desejos da mocidade. Mas o que é interessante observar é o fato de que o apóstolo Paulo sempre foi um homem destemido em suas lutas pela pregação do evangelho. Então, a palavra fugir não era uma palavra que ele usava de maneira frequente. Fugir dos desejos da mocidade é fugir das tentações. A tentação, ela pertence à natureza do ser humano. Ela está ligada ao que causa desejo no homem, aquilo que desperta a vontade. E Satanás, ele trabalha justamente nessa área, tentando despertar em nós o desejo pelo pecado. Por isso que Paulo, falando aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 13, ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Ou seja, ninguém é tentado acima do suportável. A tentação não é pecado, irmãos, pelo amor de Deus. Isso tem que entrar nessa cachola aí de uma vez por todas. Ninguém precisa estar o tempo todo pedindo perdão porque está sendo tentado. A Bíblia mostra onde é que começa o pecado. Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui você vai ver algumas estratégias, que Satanás usa para nos levar a pecar. Satanás, ele joga pesado para nos levar a dar um passo depois da tentação. Eu disse que ele joga pesado. Quando ele ataca com força total. Nunca pense que ele está de brincadeira. Ele não brinca. Quando ele ataca para arrebentar com força máxima em cima de nós. Outra estratégia, ele gosta quando estamos sozinhos, quando por perto você não tem a figura do pastor, do seu líder espiritual, não tem a igreja, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem amigos. Essa é a hora que ele ataca. Quando não tiver ninguém para ajudá-lo, quando não tiver ninguém para censurá-lo, então tenha muito cuidado, meu irmão. Na questão das tentações, Satanás gosta de usar sofismas. São argumentos aparentemente válidos, não conclusivos. E quem os utiliza costuma agir de má fé. Foi o que ele fez ao tentar Jesus. Citou a palavra, mas não tinha a intenção de trazer a verdade da palavra. Satanás também chega na hora em que estamos fragilizados. O diabo, ele tem um ardil psicológico tremendo. Ele vê qual é a área em que você está mais vulnerável e ele espera a hora certa para agir. Então, para não sucumbir aos desejos da carne, como fez Noé, Abraão e Jacó, nós precisamos sim fugir da prostituição. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai, na verdade, falar sobre essa expressão, homem segundo o coração de Deus. A expressão, um homem segundo o coração de Deus, fala de alguém que procura agradar o Senhor. E a Bíblia declara que este homem era Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz o quê? Porém agora, não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o meu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Foi a palavra dada diretamente para Saul, que Davi iria substituí-lo. Davi era um rei que agradava a Deus, porque em tudo ele priorizava a sua vontade.
Davi sabia esperar. Seu coração sentia segundo os sentimentos do coração de Deus. Isso é muito forte. Ele não se apressava. Ele não agia precipitadamente. Ele não frustrava os planos divinos, nem buscava a sua própria vontade, mas agia conscientemente e moderadamente, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5. O líder, segundo o coração de Deus, tem intimidade com o Pai. O Senhor, eu creio nisso profundamente, quer nos dar pastores segundo o seu coração, como diz Jeremias capítulo 3, versículo de número 15. Ainda dentro desse ponto, nós vamos ver, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Infelizmente, Davi, a escolha de Deus, cometeu pecados gravíssimos. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi que Davi ele se arrependeu, enquanto Saul não. E o Salmo 51 está aqui justamente para provar o arrependimento de Davi. Revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão, seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, ele confessou-as e buscou o perdão. Enquanto nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado. E só venceremos com uma vida íntegra e santa. E a pergunta que não quer calar é: qual o passo principal para ter uma vida íntegra e santa? Quando o apóstolo Paulo, ele nos advertiu dizendo que a carne luta contra o espírito e este contra a carne, ele enfatiza ali que não derrotaremos a carne lutando contra a carne. A carne será derrotada ao sermos cheios do Espírito Santo, como ele fala aos Gálatas, capítulo de número 5. Isto não dilui, a necessidade de estarmos alertas, pois somos encorajados o tempo todo a resistir ao pecado. 1 Coríntios 10, 13. Visto que o pecado está à porta, e a nós cumpre dominá-lo, como diz Gênesis, significa que os processos de transformação que contrariam a carne se darão pela presença e atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Possivelmente, possivelmente, uma das primeiras ações do Espírito é injetar repúdio ao pecado em nosso coração. O maior passo para uma vida íntegra e santa é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que homens maduros, com longo tempo de liderança do povo de Deus, sistematicamente nos alerta para ter cuidado com a nossa vida devocional. Richard Cecil expressa que o principal defeito dos cristãos do século XXI está centrado na deficiência quanto ao hábito devocional. Então se liga aí, meu irmão. É como diz um amigo meu, Wagner, comece o dia em oração. E ele sempre me faz o mesmo alerta. Ele diz: eu sinto que é muito melhor começar com Deus, ver a sua face primeiro, elevar a minha alma junto ao Senhor, antes de me aproximar de quem quer que seja. João Calvino, reformador e teólogo, ele registra nas Institutas da religião cristã que nós não somos nossos, portanto, não definimos nossos próprios planos, nossos próprios caminhos. Não somos nossos, ele diz, portanto, lutemos para esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Ele diz, somos de Deus, vivamos para Ele, morramos para Ele, somos de Deus, assim deixemos que a sua sabedoria guie as nossas ações.
Somos de Deus. Portanto, busquemos que o maior alvo da nossa vida seja, em todas as coisas, irmos ao seu encontro. Somos de Deus. Apesar da luta que enfrentamos, contra a tentação, saiba, irmãos, de uma coisa: chegará o dia em que o que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Porém, entretanto, todavia, enquanto esse dia não chega, trilhemos o caminho da santidade, da leitura da palavra de Deus e da fuga da aparência do mal. Lembrando sempre, é possível sim termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Por isso que Charles Finney, vindo na contramão de todo o ensinamento que as pessoas recebem teologicamente nos dias atuais, ele chega a dizer o seguinte: isso é muito forte. Ele fala que é possível viver uma santificação plena nesta vida. Aí nós temos o segundo tópico da lição. Ele fala do ambiente em que Davi ele pecou. Nós vamos ver que Davi ele foi criado num ambiente propício ao pecado. O texto que nós lemos, ele inicia, 2 Samuel capítulo 11, ele inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido. E aqui nesse versículo aí de número 1 do capítulo 11, tem 3 verdades poderosas. O texto não indica a época do ano, mas a qualifica com uma informação maravilhosa. Diz: no tempo em que os reis saem para a guerra. Se você estudar esse versículo a fundo, você vai ver que o verbo no original está no infinitivo, o que indica que sair para a guerra era uma responsabilidade costumeira do rei, mas ele não saiu. Outro ponto dentro desse versículo importantíssimo é que o texto diz que Davi enviou Joabe e o exército para a batalha. A fraseologia aqui é semelhante à do capítulo 10, versículo 7, quando Davi enviou Joabe e o seu exército para lutar contra os amonitas. Então, assim, Davi foi negligente em suas obrigações, pelo menos em 2 ocasiões. E o texto já está insinuando para nós algo importante sobre o caráter de Davi. Outro ponto importante dentro desse primeiro versículo do capítulo 11 é que o texto também diz que enquanto os homens estavam lutando na guerra, Davi estava em Jerusalém. O verbo também no original indica uma atividade corrente ou contínua. A linguagem insinua que Davi não planejava sair de Jerusalém, mas fez-se confortável em seu palácio. A presença de Davi em Jerusalém também abriu a oportunidade para os fatos ocorrerem. Ou seja, a indolência do rei era o primeiro passo para a queda. Pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Queridos, Davi, ele não pecou apenas por ter visto Betseba, mas porque o seu olhar foi um olhar pecaminoso. Há um detalhe importantíssimo no texto. Diz que viu que ela era bonita, ou seja, Davi não estava interessado na pessoa de Betseba. Ele estava interessado somente na aparência dela. Ele não procedeu como Jó, que fez um concerto com os olhos para não pecar. No lugar de andar ansioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Eu vou lembrar que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Aí nós temos, dentro desse segundo ponto, outro ponto importante, os meios que contribuíram para a prática do pecado. Quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo.
Na verdade, ela se fecha para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a se retirar dela. Assim foi com Davi. Ele olha para Betseba, gosta dela, manda buscá-la, mesmo sabendo que ela era mulher casada, e a partir daí, nada mais pode detê-lo no caminho do pecado. Mesmo a informação de que Betseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiel. Nessa ocasião, Davi já estava longe de Deus. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Então, frente ao mau exemplo de Davi e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques do maligno. E aí nós temos o terceiro tópico da nossa lição, o adultério e o homicídio de Davi. Cara, pecado gera pecado. O Salmo 42, versículo 7 diz o seguinte, que um abismo chama o outro abismo. A prática do pecado gera mais pecado ainda. Ao tomar conhecimento de que Betseba está grávida, Davi engendra ali um plano do inferno, do Satanás, um plano maligno. E tudo isso para esconder a gravidez adulterina de Betseba. Davi força Urias a deitar com a sua esposa, a fim de lhe atribuir o filho gerado. E ele fez isso por 2 vezes, porém não teve sucesso. E na outra tentativa, ele se dispõe até a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para casa. O oficial se revela um soldado fiel, leal e honrado, contrastando com as atitudes do próprio rei. Por fim, Davi, ele revela sua face mais cruel. Ele manda matar Urias. Uma das fases, das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Precisamos atentar mesmo, irmãos, para o que o apóstolo Paulo disse. O salário do pecado é a morte. E nós temos outro ponto dentro desse terceiro tópico, que fala do homicídio de Davi. O pecado de Davi, ele vai tomando grandes proporções. O rei, ele pede para Urias ser colocado na frente, irmãos, de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas acabou com a vida de muitos outros soldados. E ao ser informado da morte do seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível, calculista, afirmando que aquelas coisas acontecem com soldados que vão para a guerra. Davi plantou uma grande injustiça e colhera uma grande amargura. Ele sentiu o peso da espada do Senhor que ficou atravessada na sua casa. Cara, o pecado destrói, transtorna, desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade de Satanás. Aí outro ponto desse terceiro tópico, fala de Davi e seu comandante. Irmãos, experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. E ali, naquele momento, a máscara de Davi cai diante de Joabe. Este não verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso, que acabara de fazer um pedido sujo. Joabe era um assassino, irmãos. Ele havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. O rei de Israel não era mais o rei modelo.
não era mais o rei espiritual, não era mais o rei excelente. Joabe não somente podia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. Então, a história de Davi e seu comandante Joabe mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo, para que o nome de Cristo não seja blasfemado, e sim para que o nome de Cristo seja honrado. Aí nós temos outro ponto que fala da tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado. Irmãos, todo atolado no pecado, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi chama Betseba para ser sua esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. É importante também dizer que Betseba teve sim grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado no texto de 1 Reis, capítulo de número 1. Tudo poderia ter passado desapercebido perante o povo e logo tudo seria o que? Esquecido. Para o povo, talvez, mas para Deus nunca, porque o autor sagrado contraria dizendo o seguinte, 2 Samuel 11, 27, porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Meu irmão, Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Os que pecam às ocultas pensando que Ele não vê, se enganam. As Escrituras declaram: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Olha aí Hebreus 4, olha Salmo 33, olha Salmo 139. E eu quero concluir a lição hoje, irmão, dizendo o seguinte: a história de Davi, Betseba e Urias revela que a indiscrição de Davi aconteceu como resultado de algumas más escolhas que culminaram em uma grande catástrofe. Primeiro, Davi permaneceu em casa, no conforto do seu palácio, enquanto o seu exército saía para a guerra. Como rei, a principal responsabilidade de Davi implicava em conduzir as tropas à guerra contra os seus inimigos. O abandono de Davi quanto ao seu dever o colocou em uma situação que nunca deveria estar. Segundo, quando Davi ficou sabendo da identidade de Betseba, que ela era mulher de Urias, ele não deveria ter insistido mais naquele assunto. Porém, Davi, irmãos, descartou esta informação e irresponsavelmente ignorou o sentimento das pessoas envolvidas, a fim de seguir apenas os seus desejos lascivos. Como rei, Davi tinha muitas mulheres, concubinas e esposas, tudo à sua disposição. Ele poderia ter obtido muito mais se o coração dele desejasse. Em vez de ficar satisfeito com o que ele tinha, entretanto, ele cobiçou uma pessoa que já pertencia a alguém. É significante notar que o curso dos acontecimentos na vida de Davi poderia ter sido completamente diferente se ele estivesse onde deveria estar em primeiro lugar. Embora ele tivesse ficado em Jerusalém, ele não precisava piorar a situação fazendo outra má escolha. Assim foi uma cadeia de eventos que, como uma bola de neve, culminou nessa má situação. E o mesmo princípio se aplica na vida moderna. Nós podemos fazer uma má situação ficar ainda pior quando acrescentamos uma série de pequenos erros, em vez de reconhecermos as nossas falhas, procurarmos o perdão e fazermos a restituição logo que elas ocorram. Nós geralmente tentamos encobertar as nossas transgressões iniciais, cometendo mais pecados ainda. Quantas amizades, casamentos e relacionamentos de amizade e trabalho, por exemplo, que poderiam ser regenerados se aqueles que cometeu a ofensa simplesmente admitisse o erro e procurasse ser restaurado.
Outra coisa que nós aprendemos com Davi é que reis, líderes em geral, têm a capacidade de abusar do seu poder. Até os bons reis, quando incumbido de completa autoridade, pode se tornar ensandecido com poder e desiludido em pensar que podem usar esse poder ininterruptamente. Embora Davi fosse o supremo governador da terra, ele não estava acima de Deus e nem acima da lei. Davi ainda tinha que responder a Deus, e quando ele transgredia a lei, Deus enviava o profeta para confrontá-lo. Embora Davi cometesse esse pecado em secreto, Deus estava cônscio dos seus erros e os trouxe à luz. Graças a Deus, Davi ele pede perdão, mas a Bíblia ainda assim diz que a espada do Senhor ficou atravessada na sua casa como consequência do seu pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Que Deus te abençoe.